Você está numa sala fechada, sem janelas, apenas luz fria. Um homem à sua frente sorri, mas os olhos dele não. Ele confessou 5 assassinatos, sem culpa, sem arrependimento. Mas aqui está o impossível. A ciência dividiu em 7. 7 tipos completamente diferentes de psicopata. Você conhece nenhum. Olá, curiosos de plantão, bem-vindo ao canal Curiosidades Sem Rótulo. No vídeo de hoje vamos revelar cada tipo, cada um. Já deixa o seu like, inscreva-se e ativa o sininho, porque temos 7 revelações impressionantes pela frente, cada um mais impossível. E agora chegamos ao que prometemos. O primeiro tipo, o psicopata manipulador. Nasceu assim, não escolheu. Neurocientista James Fallon descobriu isto em 2010. Ele escaneou o cérebro de um psicopata vivo. Resultado chocante. A amígdala dele era 20% menor, completamente. Amígdala pequena significa uma coisa. Medo reduzido a quase nada. Manipulação vira fácil. Porque ele não sente o sofrimento alheio. Isto foi confirmado pela Universidade de Wisconsin em 2023. Estude o rosto de um manipulador. Ele toca você emocionalmente. Mas internamente, ele está completamente vazio, sem compaixão real nenhuma. Agora vem o segundo tipo, ainda mais impossível. O psicopata impulsivo. Esse tipo não planeja, age, sente raiva que explode sem aviso. Pesquisadores da Universidade de Cambridge mapearam o cérebro dele em 2018. Córtex pré-frontal dele, danificado, incapaz de controlar impulsos violentos. Diferente do manipulador. Este aqui sente raiva, sente muita, mas não consegue parar. O freio cerebral não funciona nele. Se este tipo psicopata está perto de você, está em perigo real. Subscreve o canal para não perderes o que vem a seguir, porque os próximos 5 tipos vão ser ainda mais impossíveis que estes. O terceiro tipo é diferente. O psicopata sedutor. Carismático demais. Ted Bundy era este tipo. Matou 30 pessoas. Ninguém suspeitava. A polícia recebia ligações. Descrevia um homem bonito e gentil. Mas internamente, ele planejava cada morte com precisão matemática. Dr. Robert Hare criou a escala que o mediu em 1991. Hare entrevistou Bundy pessoalmente. Bundy sorriu o tempo todo. E aqui está o impossível. Bundy passou no teste de psicopatia. Passou porque conseguia imitar emoção, perfeitamente. Durante horas, o cérebro dele tinha uma capacidade sobrenatural, mimese emocional total. Psicólogos da Yale confirmaram isto em 2015. O sedutor psicopata sente prazer genuíno em enganar você, verdadeiro prazer. Agora vem o quarto tipo, ainda mais raro. O psicopata narcisista. Este tipo precisa ser o melhor em tudo. Obsessivamente. Steve Jobs tinha traços deste tipo. Absolutamente controlador e exigente, ele humilhava funcionários publicamente, sem remorso, sem hesitação nenhuma. Neurocientista James Fallon estudou isto. Narcisismo extremo vem de cérebro diferente. Córtex insular reduzido. Significa empatia praticamente inexistente. 0. Mas diferente do manipulador. O narcisista acredita na sua própria superioridade. Ele não está fingindo. Ele realmente pensa que é superior. Agora o quinto tipo, o mais perturbador até agora. Psicopata sádico. Este tipo sente prazer no sofrimento alheio. Prazer real e genuíno. Não é acidental. Ele procura causar sofrimento. Deliberadamente. Sempre. Pesquisadores da Universidade de Colômbia estudaram esse tipo em 2020. Quando veem imagens de sofrimento, uma área do cérebro deles ativa. A mesma área que deveria inibir o sadismo, ativa em vez disso. Isto significa o quê? O cérebro dele está invertido. Ele sente recompensa genuína em causar dor, como você sente em ajudar. Agora chegamos ao sexto tipo, o psicopata controlador obsessivo. Esse tipo não mata, mas controla tudo ao redor dele. Tudo. Dennis Rader era esse tipo. Matou 10 pessoas em Kansas entre 1000. Mas antes de matar, ele observava. Meses inteiros, cada movimento deles. Ele criava diagramas, plantas das casas, rotas de fuga, tudo. O psicólogo de prisão Robert Ressler estudou Rader. Confirmou o padrão. O controlador obsessivo precisa de perfeição. Qualquer desvio o desestabiliza. Ele mata para restaurar ordem. Para recuperar controle perdido. Agora o sétimo tipo, o último. O psicopata desorganizado. Este tipo não planeja nada, nenhuma estrutura, nenhum método, apenas impulso. Edmund Kemper começou assim, matou 10 pessoas, sua própria mãe incluída. Kemper confessou tudo, sem pressão. Simplesmente apareceu numa delegacia. O psiquiatra Joel Norris entrevistou Kemper durante 2 anos, descobriu algo. O desorganizado não tem estrutura cerebral para planejar, literalmente não consegue, mas sente impulso violento constante, irresistível, como fome que nunca sacia. Diferente de todos os outros.
O desorganizado sofre genuinamente com seus impulsos. Ele não quer matar, mas não consegue parar. É compulsão pura. Agora aqui está o que une todos os 7. A verdade perturbadora. Nenhum deles escolheu ser assim. Nenhum. O cérebro deles nasceu diferente. Então você pergunta, se não escolheram, como são responsáveis pelos crimes? A ciência diz, o cérebro determina comportamento. Mas também escolha existe. E agora você sabe, existem 7 tipos, cada um biologicamente diferente, completamente. Ativa o sininho, porque o próximo vai revelar algo ainda maior, que existe um 8º tipo, que a ciência ainda está descobrindo. E esse tipo pode estar perto de você agora mesmo, sem saber, sem aviso, sem qualquer sinal que o identifique de verdade. Porque o 8º tipo, ele parece completamente normal. Inteligência social perfeita, mas espera. Existe uma verdade que ninguém fala sobre estes 7. Uma verdade que muda tudo o que acabou de aprender aqui. Os 7 tipos, eles não são tão diferentes quanto parece. Todos compartilham uma coisa, uma única característica biológica absoluta. Todos têm deficiência na mesma região. O sistema límbico inteiro. Isso significa que nenhum deles sente emoção como você sente. Nenhum. Nem o sedutor, nem o controlador, nem ninguém. Eles simulam. Perfeitamente. Mas internamente, vazio total. Silêncio absoluto. E agora chegamos ao 8º tipo que mencionei. O verdadeiro impossível. Porque existe um 8º tipo que a maioria dos cientistas nega. O psicopata que sabe que é psicopata. E não se importa. Este tipo não tenta esconder. Não tenta fingir normalidade para ninguém. Ele vive sabendo, vive consciente, vive aceitando o que é. E isto é mais perigoso do que qualquer outro tipo. Mas, porque não há ilusão a quebrar, não há esperança de redenção. Ele aceita quem é e continua agindo assim mesmo, sempre. Agora você entende. Os 7 tipos que a ciência estuda são apenas a ponta do iceberg, o visível, o estudável, o documentável. Mas existe um 9º tipo, um 10º talvez, que ainda não nomearam. E quando você passou pela rua hoje, quando cumprimentou um colega, quando um amigo sorriu para você, quando confiou em alguém, você pode ter estado perto de um, conversando, convivendo sem saber. Porque o mais assustador não é o que eles fazem, é isto. Eles se parecem com você, falam como você, respiram como você, mas internamente, completamente diferente. Neurologicamente outro, biologicamente outro. E você nunca saberá, nunca terá certeza, nunca poderá confirmar. Porque eles aprenderam a se esconder, aprenderam perfeitamente a parecer humanos. E isto que você sente agora, esta desconfiança, esta paranoia, isto é exatamente o que eles querem. Você duvidando, você incerto. Porque enquanto você duvida dos outros, você não consegue confiar em ninguém. E isolamento? Isolamento é o lugar onde eles prosperam, onde eles ganham. Você agora conhece os 7 tipos que a ciência nomeou e estudou, mas você também sabe que existem mais, sempre escondidos. E quando você apertar a mão de alguém amanhã, lembre-se disto. Você pode estar tocando em alguém cujo cérebro funciona completamente diferente. Alguém que não sente o que você sente, que não sofre, que não ama, que não se importa, que apenas simula. A história não é um lugar distante, é invisível ao seu redor. Está nas pessoas que você conhece, nas palavras que escuta, está no aperto de mão que você recebe todo dia. Qual tipo mais te perturbou? O manipulador que finge? Deixa nos comentários. Porque a verdade que você descobriu aqui hoje vai mudar a forma como você olha para o rosto de alguém. Na próxima semana, vamos revelar o que a neurociência esconde. Um segredo que explica por que alguns humanos nasceram sem consciência. Curiosidade sem rótulo. Até lá.